Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil. No segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre política majoritária, vamos falar sobre, enfim, candidaturas a presidente do Brasil. Nós sabemos que tem alguns, já temos nem pré-candidatos mais, né? Já são candidatos agora evangélicos. A minha pergunta, e eu não vou querer falar diretamente deles sim ou não, mas vocês são pastores, pregam, viajam o Brasil inteiro, conhecem um pouco da cabeça. Vocês acham que um evangélico ele vai levar, é algo predominante na cabeça dele, o critério de ter agora um candidato explicitamente evangélico? Isso conta muito para ele na hora dele colocar a razão de devo votar num presidente por quê? Quais são os critérios? Por ser crente, ser pastor ou ter a fé evangélica, isso conta às vezes até mais do que o histórico da pessoa, a vida política dela? Como é que vocês entendem a cabeça? O voto evangélico vai para um evangélico, para presidente? Primeira coisa que nós temos que fazer. Se nós tivéssemos uma empresa, você ia buscar um pastor para ser presidente da sua empresa? Você vai fazer uma cirurgia cardíaca, você leva um pastor? Ou você procura um médico, que pode ser pastor ou não? Querido, se for para botar um cristão, tem que ser, primeiro, alguém que tenha uma história, que conheça a administração, que tenha mostrado que é preparado. E terceiro, se você vai votar em cristão, veja como é que é a vida dele. Porque se você votar no cristão porque ele é cristão, porque ele diz que é, cuidado, é pelos frutos que se conhece a árvore. Está cheio de conversa fiada entrando dentro das igrejas e com apoiozinho de A, de B e de C, sabe por quê? Aquilo é política, é jogo. Tem gente entrando para ser candidato aí, para tirar voto e fazer um bloquinho, depois negociar aquele percentual que obteve com um majoritário qualquer. Então, primeiro, tem experiência administrativa? Se não tem, se você não botaria para administrar a sua empresa, o que você quer botar para administrar o Brasil? Então, 2, quais são as ideias? 3, tem vida cristã? Eita. Tem exemplo? Se não tem, irmão, vai lá, sai da frente, não envergonha o evangelho, não. E deixa eu trazer para cá, acho que uma vez também, foi você, pastor Anderson, que deu uma chicotada também aqui no ar, a gente falando sobre essa questão de política cristã. Mas acabou não acontecendo, né? Será por quê, né? Mas foi interessante que o pastor Rubens falou. Primeiro ele falou a questão de, olha, o critério não deve ser a fé. O critério deve ser o desempenho, a administração, o histórico. Mas também é interessante que ele colocou, mas veja se esse cara que diz que é crente também tem um exemplo cristão ou tem uma vida cristã. Eu vou falar um negócio aqui. O meu pastor presidente, o Marcos Fernandes, ele trabalha há 25 anos, ele é funcionário, não é esquema, não. Ele fez concurso, passou dentro da Alerj, aqui do estado do Rio de Janeiro. Então ele conhece todo o funcionamento lá. E é um cara que eu conheço há 25 anos também, e eu nunca vi ele usar o nosso altar para trazer nenhum tipo de político. Para mim é uma referência. E aí eu liguei para ele, a gente estava batendo um papo no telefone, eu virei para ele e falei assim, o fulano, ele disse, não, o Cicano me ligou. Eu disse, ele quer que só apoie ele. Aí eu perguntei para ele assim, o senhor vai votar nele? Aí ele falou para mim assim, pastor Anderson, não é apenas um rosto bonito, não é apenas uma maquiagem bem feita, um fundo musical, não é apenas a cara de artista, porque hoje se faz muito isso, hoje a gente transforma candidatos em popstar. A gente não coloca o candidato como um funcionário, ele vira um popstar que abraça a criança, carrega a criança no colo. Então, de uma forma geral, eu penso assim, parafraseando o que o pastor Rubens falou, muito mais do que quem ele é, se é cristão, macumbeiro, ateu ou não, é o que ele tem para apresentar para o país. Ponto 1. Se aquilo que ele tem para apresentar para o país, de fato e verdade, há condições, porque se criou uma maneira de se fazer política no Brasil, de se prometer aquilo que se sabe que não vai se cumprir. Então o cara promete, e depois que ele está eleito, ele diz, o sistema está corrompido, eu não tenho maioria, mas ele já sabia que não ia poder cumprir aquilo, mas ele faz daquilo a sua campanha, né? Eu brinquei ontem ministrando aqui em Nilópolis, eu falei, o cara está aqui em Nilópolis, eu vou botar metrô em Nilópolis, ele sabe que não vai colocar metrô em Nilópolis, mas ele faz isso dizendo que vai fazer para criar alguma ideia errada, uma utopia de que vai fazer. 3, quando o pastor Rubens cita a questão da vida cristã, eu entendo, acho bacana, está correto, só que nós não temos hoje na imagem política ninguém com vida, que se pode dizer assim, não, fulano tem uma vida ilibada, e aí não é só ser cristão, é ser cidadão de uma forma geral. Então, o cenário está muito complicado. Eu hoje, como pastor, eu vivo muito mais na tentativa de falar para as minhas ovelhas, não anulem vossos votos, do que de fato e verdade apresentar um candidato.
Porque o povo tá tão desacreditado, o povo tá tão desmotivado. Tá com nojo de política. O povo não consegue entender e ver uma possibilidade. Então hoje, a minha postura como pastor, e na nossa igreja, a gente não apresenta candidato. Se alguém quiser perguntar a mim, pastor, você vai votar em quem? No particular, com o microfone baixo, eu falo, eu voto no ciclano. Ok? Mas voto no ciclano porque eu, Anderson Bravo, eu assisto horário eleitoral, eu entro na internet, o cara que eu tô querendo votar, eu tô me informando sobre esse cara, tô vendo as propostas que ele tá apresentando, ok? E eu sei que a população brasileira, de uma forma geral, não faz. Porque a população brasileira, André, de uma forma geral, nem Hora do Brasil ela ouve. Está dentro do carro, começou, ela desliga, porque ela não está interessada. Porque ela sabe que, de fato, de verdade, aquilo é um grande jogo para tentar induzir ou desviar as atenções do que realmente está acontecendo. Nós tivemos agora, no período da Copa do Mundo, um decreto, que não sei se vai dar tempo de falar agora aqui, que muda o Estado democrático do Brasil. Nós estamos ao ponto de virar uma Venezuela a qualquer momento. Isso foi aprovado, a Dilma assinou, velho. Então, existe toda uma coisa acontecendo que a gente não percebe. Então, assim, muito mais do que ficar preocupado com a imagem, se é evangélico, se não é evangélico, se dá paz do Senhor, se não dá paz do Senhor, porque o macumbeiro sabe dar paz do Senhor, certo? O ateu sabe abrir a Bíblia, ler a Bíblia e sabe empolgar uma plateia, porque eles são políticos. A postura da população brasileira, de uma forma geral, é estudar o candidato. Ok, eu estou decidido a votar no pastor Adeilson Cires, ele é o candidato, então eu vou buscar quem ele é. A última instância, e eu estou dizendo de mim, a última instância é sabendo no que ele acredita. Porque eu estou muito mais preocupado no que ele vai favorecer para o povo. Porque o pastor que ganhar, se é que for pastor, ele não vai trabalhar para os crentes. Porque se ele fizer isso, ele está insurgindo num erro de discriminação e preconceito. Ok? Durante muito tempo aqui no Rio de Janeiro tinha uma incógnita. Se o prefeito da cidade ganhar, for evangélico, ele vai pegar a chave da cidade no carnaval e vai dar para o irmão? Vai ter que dar, meu irmão, porque carnaval faz parte da cultura do Rio de Janeiro. Carnaval não vai acabar porque eu oro, porque eu não gosto. Carnaval faz parte da instituição do Rio de Janeiro. Então, se o candidato for pastor, ele vai ter que sim entregar a chave na mão do rei Momo. E ele sabe disso. Não adianta ele fazer campanha e dizer, não, na minha... Ele vai fazer, meu irmão. Porque o mesmo candidato que vai no púlpito dar a paz do Senhor, depois vai lá no terreiro e fazer para rei em ação. Ele vai fazer, meu amigo. Isso é um jogo político, é um jogo. Aí você fala, mas o ciclano não faz. É o ciclano. O jogo está tomado. O sistema funciona assim, né? Eu acredito que, ouvindo os dois companheiros aqui, tanto o Rubens quanto o Anderson, eu posso resumir essa questão em uma palavra, que eu acho que é o que todo cidadão cristão deve atentar. Todo cidadão evangélico deve atentar. O candidato ser uma referência. Uma referência espiritual, uma referência de família, uma referência em todos os aspectos, em todas as áreas, porque é isso que o brasileiro precisa, uma referência que alguém olhe e diga, esse aí me representa. Esse me representa. André, uma das minhas preocupações, eu quero até que a gente debata um pouco sobre isso, e eu acho que de alguma maneira isso se tornou uma coisa só. Toda essa, vamos dizer, essa luta, esse debate de líderes evangélicos, acho que da população evangélica em si, contra leis de homofobia, de coisa. Isso de fato se tornou uma plataforma política. E querendo ou não, o critério hoje que eu vejo muitos, como é uma coisa bastante recente, que eu vejo muitos evangélicos, é usar uma pessoa que defende essa plataforma apenas, ou seja, uma micropolítica. Olha, o cara defende, ele é contra o aborto, a favor da pró-família, ponto. Mas não sabe administrar, não sabe o que é economia, não sabe nada de gasto público, mas vou votar porque ele é pró-família. Assim como votar em alguém dizendo, assim como votar em alguém dizendo assim, eu não voto em partido, eu voto em pessoas. É um equívoco. Porque quem faz parte de um partido, ele deve àquele partido. Ele é obrigado a seguir. E se você votar em... Não, eu não voto em partido, eu voto em pessoa. Meu irmão, você vota em alguém que está ligado a um partido dominado pelo comunismo, envolvido nesse aparente socialismo, de socialismo não tem nada, você tem que tomar cuidado sobre o que isso de fato representa. Porque eu não acredito, e a história está aí, André. Não é simplesmente o que eu penso. A nossa presidenta, que ela gosta de ser chamada assim, embora esteja errado no português, a nossa presidente, ela assinou
um documento, na época que era candidata contra o aborto. Não, ela assinou, André, por que eu tô mas o partido porque, dela é a favor. As pessoas, às vezes, aquilo que eu falo da miopia e a micropolítica no momento, ele prefere votar, às vezes, numa pessoa que é contra o aborto, que qualquer coisa que, no fim das contas, não vai ser ele que vai decidir, mas é contra o aborto, mas voltou no aumento do salário, enfim, para baixar o salário mínimo, aumento de... Sabe, o cara, então nem aí, ele pode votar em outras coisas e vai me ferrar. O negócio aí quer espiritualizar, é ser contra o aborto, não sei o quê, meu irmão. André, claro que não vou fazer apologia, mas, enfim, eu não vou nem olha falar só, que... a sociedade brasileira... Mas a gente está muito míope, a gente só vê um negócio, só que política é muito abrangente. E nós transformamos coisas pequenas e grandes. Para homofobia, contra a homofobia, querido, é economia, é transporte, é saúde pública, pelo amor de Deus. André, que afeta muito mais a gente André, do que essa briguinha que a gente está. André, olha só, aí tem muita mentira. Quer ver como é que é uma mentira grave? Quer ver? Uma rádio possante aqui do Rio de Janeiro levou para apoiar o candidato a deputado estadual, a governador no Rio de Janeiro, que foi o antigo governador, e foi lá, ele tinha uma PEC no Congresso que era para tornar a União estável, regulamentar por uma PEC, na projeto de emenda constitucional, a União estável. Os evangélicos foram para essa rádio possante, mentiram nessa rádio possante. Aí depois, no segundo turno, outro candidato evangélico que perdeu e foi o terceiro lugar, que foi na época foi até o Crivella, saiu no jornal, todos os jornais. Cabral pede apoio, tira a PEC de apoio a homossexuais, a pedido de Crivella para receber apoio no segundo turno. São todos os jornais, o Globo, o Jornal do Brasil, o Dia. E os evangélicos foram enganados numa rádio possante aqui. Depois, o próprio governador Cabral, e ele fez no direito dele, que ele foi autêntico. Era o pensamento dele, a sociedade tem que respeitar. Ele entrou com uma medida no Supremo que houve a decisão final do Supremo sobre o reconhecimento da união estável de homossexuais. Então, aí na época, todo mundo já sabia disso. E os evangélicos em massa votaram nele. Apoiaram. Assim como nós temos um deputado federal no Rio de Janeiro, que ele usa uma expressão, o povo merece respeito, e foi o cara que estabeleceu a lei de apoio aos planos de saúde, que prejudica toda pessoa. Se você tem, todas as multas. Se você tem uma ação contra a plano de saúde, você pede. E quem foi o deputado que fez toda essa coisa favorável? E aí o que o André está dizendo é o seguinte, o que é mais importante? Um plano de saúde que afeta muito mais a população brasileira. E pensando na saúde pública, segurança... Exatamente. Então, assim, a visão do André, e eu acho que isso é inteligente, a gente tem que começar a olhar num contexto geral. E não pegar um assunto exclusivo... É contra aborto. Entendeu? Um assunto beleza, mas o que ele pensa sobre economia? O que ele pensa sobre colégio, sobre educação? Ah, não pensa nada, mas ele é contra o aborto. Gente, vamos começar a abrir. É engodo. Olha só, a sociedade brasileira, ela é conservadora. O cara fala assim, eu vou defender princípios cristãos. Eu tenho colocado no meu Facebook. É lógico, se você for cristão, você vai defender princípio o quê? Do Islã? Da onde você vai defender? Óbvio que se você é cristão, se você está dentro de uma igreja, claro. Não fale isso em igreja que eu esteja presente, que eu estou te achando um ridículo se você fizer isso. Vou defender a vida e a família. Se tu não defender, tu não devia dizer que é crente, pô. Larga de ser conversa fiada. Olha só. Obrigação, não precisa nem falar. Isso não é plataforma política. Isso é obrigação. Aqui. Agora começa a falar de emprego. Isso. André, não, coisa importante. Que estourou tudo aí já. Deixa só uma conclusãozinha rápida. Olha só. Olha, o que você acha das pessoas que estão morrendo no corredor do Hospital Carlos Chagas, Rocha Faria, Salgado? Argentina, o que você acha? O que você acha da escola, das crianças das igrejas que se formam em nada e não vão ter futuro, não devem passar em concurso, são despreparadas? Olha, você que está no poder há muito tempo, não fez nada, muda o discurso. É isso mesmo. Não, mas eu também acho. E aí é interessante que nós estamos falando aqui o seguinte: se o seu critério para votar para um presidente é apenas a fé dele, você tá erradaço. Você está vendendo totalmente o seu voto. Então, tio rolando em cima do púlpito, essa é a verdade. Ensina agora, vê o histórico político, vê as ideias, vê a capacidade administrativa, que não tem esse tempo de informação. Hoje você tem como conseguir essa informação, internet, qualquer lugar, tem disponibilidade. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.